Precisamos do olhar do Senhor sobre as nossas vidas o tempo todo. Que Ele possa contemplar o nosso caminho, a nossa maneira de caminhar, de andar, de viver, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode dar um abraço no teu irmão. Aleluia. Vamos estar na casa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vou dar os avisos rápidos aqui. Domingo não dei, fui cobrado. Ai, Jesus, a gente esquece. Na próxima quinta-feira, pela manhã, retorna o clamor. Né? Então, o clamor, 9 horas da manhã, retorna agora na próxima quinta, primeira quinta do mês. E no próximo sábado, aliás, no próximo dia 14, sábado, retorna também o Projeto Arca. Então, são 2 retornos aí de atividades muito importantes da igreja. Amanhã teremos o culto de intercessão. E se Deus permitir, ele estará pregando. O presbítero Justo trocou com a minha esposa, trocou com a pastora Cecil. Então amanhã a pastora Cecil estará, e no dia da pastora Cecil estará o presbítero Gilson. E traga um visitante. E na quinta-feira o nosso culto de cura e libertação, às 19h30 também. Sábado teremos o evento jovem, né? Como é que é o nome? Jovem. Do? Sétimo momento jovem. Né? O tema é negue a si mesmo. O tema está lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Participações aí, o especial preletor, o irmão Daniel Alcântara, é o irmão do teatro, né? As participações, coreografia, expressão de louvor, teatro Arte ao Senhor, a Carla Pinheiro, e a Igreja Assembleia de Deus do Pichincha também estará aqui. E o convite é para toda a igreja, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos iniciar aí a mensagem de hoje. Com certeza, a gente, quando fala do Evangelho, poderíamos ir lá em Romanos, capítulo 16, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, né? Mas eu vou ficar com Marcos 16, vamos lá em Marcos 16, que é uma passagem muito conhecida, são as últimas palavras de Jesus. E sendo últimas palavras de uma pessoa, né, a gente sempre bota um peso muito grande, né? As pessoas que já tiveram experiências, né? Quando alguém parte, e aquele momento, as últimas palavras, né? Ficam marcados profundamente na alma. E aqui, Jesus dá uma ordem para a evangelização. Do versículo 16, ele diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais vão acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Interessante esse texto, porque Jesus fala algo para as pessoas que acreditam. E acreditar não é um momento. A vida do cristão é uma vida, quando ele aparece para Tomé, ele diz: olha, você tem que ser crente. Crente é aquele que acredita sempre. Então nós precisamos, para poder experimentar o poder de Deus, expressar o poder de Deus,
nós precisamos estar nesse contexto do versículo 16. Quem crê e for batizado. Aí nós começamos a entrar um pouquinho na doutrina do batismo, porque o batismo é morte. Então você que já passou pelas águas, eu creio que todos nós passamos, é morte. Quer dizer, o que quer dizer isso? Já não é mais você que vive. Aquele que ressuscitou vive agora através de nós. Então, por isso que ele diz: e for batizado, será salvo. O batismo te conduz a uma atitude de obediência. Então nós precisamos, em nome de Jesus, compreender que o batismo não é só um banho de água, não é só um mergulho, não é só uma cerimônia. O batismo é algo fundamental na vida do cristão. Você deve marcar aquele dia como um marco na tua vida, como um marco na tua história, porque a partir daquele dia você se tornou uma nova criatura. Amém? Nós precisamos entender isso. Por isso eu guardo o dia do meu batismo, me lembro direitinho como foi, e a partir dali a história tem que mudar. Nós não podemos mais ser os mesmos, Por isso que Jesus vem falando: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Aí agora você passa a ser portador, não é de um cartão de crédito, não é é do nome do Todo-Poderoso. Você vai agora agir em nome do Senhor. Isso parece uma coisa simples, mas às vezes usamos o nome de Jesus, muitas vezes, de qualquer forma. Mas o nome do Senhor é para que você veja a glória de Deus. Ele disponibilizou esse nome para que a igreja pudesse fazer a obra dele. Então, ele aqui vem dizendo coisas tremendas, a respeito do nome. Em meu nome, olha, o nome dele está acima de todos os nomes, está acima dos principados e potestades, está acima, olha, ele vem falando: meu nome expelirão os demônios. Então os demônios estão debaixo do nome. Olha, ele diz aqui: falarão novas línguas. Então você agora tem a capacidade de receber os dons, porque você crê. E ele vem: pegarão em serpentes. Isso quer dizer o quê? Que Satanás está debaixo do nosso controle. Você não pode deixar o diabo solto. Efésios capítulo 4, versículo 27 diz: olha, não deis lugar ao diabo. Nós precisamos ficar atentos, porque Satanás está esperando uma oportunidade, e nós não podemos dar oportunidade, dar lugar ao diabo. E ele aqui vem dizendo: olha só que coisas lindas, se alguma coisa motífera beberem, não lhes fará mal. Se alguém vier com uma comida, vier com alguma coisa, quem viu aí a novela esses dias aí, foi interessante, Está lá aquele camarada lá, o pai da feiticeira, a feiticeira faz uma comida para ele, e a comida era para ele não poder abrir a boca. Meu Deus do céu, ele comeu e ficou com a boca fechada. Quer dizer, um demônio, quantos demônios Jesus libertou, quantas vidas Jesus libertou de demônios que prendiam a boca do sujeito, ou para ele ser gago, ou para ele ser mudo. A Bíblia fala: e saiu o demônio, e saiu o demônio, e a pessoa ficou liberta. Então nós precisamos entender que é o mundo espiritual que agora está sujeito à igreja, e nós vamos falar hoje sobre isso, sobre esse assunto, Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Olha que coisa linda isso. Hoje é um culto dos impossíveis. Meu Deus do céu, você pode estar com o impossível aí no teu corpo. O médico já disse: é para sempre, é impossível curar isso, não tem remédio, não tem tratamento. Meu Deus do céu, a Bíblia diz: imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Isso quer dizer o quê? Que o nome de Jesus está acima de qualquer enfermidade, de qualquer doença. Então nós precisamos, lá no início, no versículo 16, crer
e vivermos como uma pessoa que desceu as águas, uma pessoa que morreu e nasceu para Deus. Amém, queridos? Amém, Jesus. A Bíblia nos afirma que aquele que crê no Senhor Jesus e obedece a sua palavra, sinais o acompanhariam. Não basta somente crer, é preciso obedecer, porque o diabo crê. A Bíblia fala isso lá em Tiago. A Bíblia fala que o diabo crê e treme diante desse nome. Ele acredita, ele sabe quem é Jesus. Em várias ocasiões o demônio se manifestou diante do Senhor, dizendo: tu és o filho do Deus Altíssimo. Ele: cala-te. Quem tinha que revelar não era o demônio. Quem tem que revelar a igreja é o Espírito Santo. Quem tem que fazer as coisas na nossa vida é o Espírito Santo. Nós não podemos dar espaço para o inimigo vir se exaltar em nossas vidas. Jesus deu exemplos: cala-te, 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 sai. Então nós precisamos tomar atitudes. Se sairmos pelas ruas aí, avenidas da cidade, perguntando: você crê em Jesus? Meu irmão, quantas pessoas acreditam? Todo mundo acha que o Brasil inteiro acredita em Jesus. Mas se a pergunta mudar e falar assim: você obedece ao Senhor? Você obedece à palavra de Deus? Aí a coisa muda. A resposta vai ficar o quê? Reduzida a poucos. Poucos vão dizer: eu obedeço. Eu procuro obedecer. Né? É um esforço. A Bíblia diz que você tem que se esforçar. Obedecer a Deus necessita um esforço individual. Você tem que abrir mão das suas vontades para fazer a vontade de Deus. Isso é uma coisa muito séria. Isso é muito sério. Então nós precisamos entender que a grande dificuldade do ser humano é obedecer a palavra de Deus. Crer. Todo mundo sabe, todo mundo conhece Jesus. Todo mundo comemora o Natal. Todo mundo comemora a Páscoa. Todo mundo comemora a Sexta-feira Santa. Todo mundo sabe o que é isso, essas datas marcantes. Mas a obediência requer que você viva não mais para o mundo, não mais para você, e viva para Deus. Esse é o sentido, né, fundamental do batismo. Bem-aventurado, diz a Bíblia, é o que guarda a palavra de Deus. Está lá em Apocalipse, fala isso. Guarda a palavra desta profecia. Olha, Tiago capítulo 1, versículo 22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quantas mensagens você já ouviu? Quantos recados de Deus nós já ouvimos? Quantos? Meu Deus do céu, na minha vida toda, pelo menos se eu fosse botar só domingo, são 32 anos, vai fazer em junho, 52 por ano, 52 vezes 105, vezes 33, vai dar o quê? Vai dar uns 1.500. Olha, é muita coisa, não é verdade? 1.500 mensagens, mas só que tem terça, tem quarta, tem quinta. Tem às vezes uma reunião no sábado que você ouve a palavra. Irmão, nós já ouvimos uma quantidade absurda de palavra. Mas a Bíblia diz que você tem que guardar. Então, uma das facilidades que Deus me deu lá no início é que eu anotava. Eu anotava, o pastor Roberto passou um mês aí anotando, mandando para mim todas as mensagens daqui do culto. Eu estava distante, mas ele mandava para mim. No dia seguinte, por exemplo, hoje, agora, amanhã, ao meio-dia, o presidente estava chegando para mim um resumo da mensagem que foi pregada no culto. Toda ela arrumadinha. Então, mostrando o quê? Que ele guardou.
E você precisa aprender isso. Registra. Porque a nossa memória, ela se esquece. O que você almoçou? Vou falar um dia até importante. Domingo retrasado. Dia difícil. O que você almoçou há 3 dias atrás? 4 dias atrás? 5 dias atrás? Meu Deus do céu, você já não se lembra mais. Então, com relação à palavra, a palavra é o alimento espiritual para nós. E ainda tem Satanás que rouba a palavra para que ela não entre, não fique guardada no nosso coração. É o que a Bíblia declara. Ainda tem no componente do conjunto da obra, Satanás, o roubador, aquele que vem para roubar aquilo que foi semeado. Em João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então nós vamos ver que Deus começa a se manifestar na vida de pessoas que guardam e amam a Deus. Guardam a palavra e amam a Deus. Por isso que nós vemos muitas vezes uma diferença entre uma cadeira e outra. Uma cadeira está o sujeito avivado e do lado está um sujeito xoxo, murcho. Qual é a diferença se o Deus é o mesmo? É a capacidade de recepcionar. Então nós precisamos, como diz aqui, aquele que tem, aquele que está naquela cadeira tem. Então, meu irmão, o fogo dessa manifestação de Deus acontece. Nós precisamos entender isso, porque senão nós viemos à igreja, voltamos, saímos, entramos, meu Deus do céu, nada acontece. A mudança tem que acontecer em nós, não é na igreja, não é no conjunto da obra, mas é na vida individual. Jesus promete se manifestar com toda a sua glória, com toda a sua majestade, com todo o seu poder, àqueles que guardam a sua palavra, as suas ordenanças, os seus mandamentos. Muitos não conseguem presenciar em suas vidas a manifestação do Senhor Jesus. Por quê? Será que porque Jesus não é mais o mesmo? A Bíblia diz o que a respeito de Jesus? Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Será que Jesus está ficando velho? Já tem 2000 anos, 2000 e poucos anos, né? Então nós precisamos entender que não é lógico você pensar dessa forma, porque Jesus não muda. O que precisamos fazer é obedecer, igreja. O que precisamos fazer é nos curvarmos diante da palavra e nos submetermos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em João 14. Versículo 14. Ele diz assim: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A condição existe. Não é só pedir, porque muita gente pede, mas não acontece. E tem outro que pede e acontece. Né? Por quê? Tem uma diferença. Se me amais, é o se aí, ó. Guardareis os meus mandamentos. Meu irmão, os mandamentos de Deus não são penosos, mas requer de nós negar a nós mesmos. Nós precisamos entender assim, ó, fale comigo assim, ó, não há limite, para o crente obediente. Amém. O crente obediente, ele não tem limite. Jesus disse: qualquer coisa mesmo que ele pedir, ele fará. Olha que coisa tremenda. Se me pedir alguma coisa, não disse o que, meu irmão? Em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos.
Então nós precisamos entender que há um condicional, uma condicional para que o Senhor se manifeste. Porque senão seria muita banalidade, né? Seria uma coisa banal. Qual era o motivo para você buscar a Deus, para você negar a si mesmo? Se o outro está recebendo da mesma forma, não tem sentido. Então o mundo espiritual se manifesta. Olha só. Jesus disse o quê? Que existem dois senhores. Ou você agrada um, ou agrada o outro. Então ele está dizendo, para agradar a ele, você tem que amá-lo e guardar os seus mandamentos. Se você não está fazendo isso, quem é que é o Senhor que está se manifestando? Se existem dois, quem é o Senhor? Então nós precisamos vigiar, meu irmão. Porque às vezes nós damos glória a Deus e nem a Deus não, meu irmão. Não é Deus que está manifestando. Como é que Deus vai manifestar em cima de uma coisa errada? Se Ele é o perfeito, se Ele é o certo. Não há limites para o crente obediente, como eu falei. Deus busca os verdadeiros adoradores. O segredo é esse: verdadeiros adoradores. Não são adoradores falsos. Nós precisamos entrar no rol dos verdadeiros. Nós precisamos entrar. Como é que um bloco de carnaval funciona? Você tem que comprar uma vestimenta para poder fazer parte deles. Eles chamam de abadá, né? Você compra lá a roupinha e você tem a garantia de caminhar junto com o bloco. Como é que você vai caminhar junto com os salvos? Você tem que vestir as vestes de Deus. Vestir. Então nós precisamos tomar atitudes. Colocar o que? Tirar o velho homem e se revestir do novo homem. Esse novo homem saiu da onde? Das águas. Lá do batismo, lá do Marcos 16, aquele que crê, que ninguém vai tomar um banho sem crer. Você tira a roupa toda, olha só, interessante isso. Você tira a roupa toda, pega a toalha, bota, entra no boxe, aí que você vai abrir a água. Se não tiver água, tu está todo já pronto para o banho, não tem banho. Porque você tem fé que vai ter água. Você acredita que quando você toca na luz, no interruptor, a luz vai acender. Quando não acende, é uma surpresa. Queimou. Não é assim? É uma surpresa. Então nós, como crentes, nós não podemos ficar vivendo de surpresas. Nós temos que ter a certeza, porque Deus é a certeza. A fé é a certeza. Nós não podemos ter dúvida. Deus não se move na dúvida. É o que a palavra de Deus fala. A dúvida é pecado, porque não é a certeza da fé. Então nós começamos a ver como a coisa vai se tornando interessante, quando você vai caminhando nesse caminho que fala da obediência, que fala de ser verdadeiramente uma pessoa batizada. Em certa ocasião Jesus disse: a minha comida e a minha bebida consistem em fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. Então o que Jesus fazia? A vontade do Pai. Não importa, não importa o que está acontecendo. Jesus ia caminhar para a morte, para o sofrimento, mas ele disse: não faça a minha vontade. A vontade dele era chutar o balde e correr, mas ele disse que a vontade do Pai fosse sobre a vida dele, mas seja feita a tua vontade. Então nós precisamos aprender isso, porque senão nós não estamos enganando, como diz Tiago. Tiago 1,22 fala isso. Se você ouve, mas não pratica, você está se enganando.
Você pode achar, mas não está se enganando. E vai ser muito triste naquele dia. Vai ser muito triste naquele dia. Por isso, Jesus, antes de subir ao Pai, nos falou em Marcos 16, quem crer e for batizado. Como eu disse, o batismo representa a morte para o pecado e o viver para Deus. É ser a nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Rancor, mágoas, tristezas, rixas. Tudo isso tem que ficar para trás. A vida do crente, essas coisas, o pecado tem que ficar para trás. Você não pode caminhar com isso. E caminhar com isso não é o caminho de Deus, porque o caminho de Deus é perfeito. Então nós precisamos tomar atitudes. O nosso olhar deve estar fixo no autor e consumador da nossa fé. Porque Deus diz, em Deus faremos proezas. Deus quer te usar. Pega a igreja primitiva, era milagre, 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 milagre. Você pega a igreja de hoje, o que é? Conversa. Conversa. Hoje a igreja de hoje é só conversa. São poucos sinais. São poucos sinais. Porque não há entrega, meu. Não há entrega. Tudo tem prioridade, menos Deus. Tudo tem prioridade, menos as coisas de Deus. Então nós precisamos entender que para Deus me usar, eu preciso ter compromisso com Deus, a palavra de Deus. Senão fica sendo só conversa. Será só conversa. E desculpe eu usar o termo conversa fiada, que não leva a nada. Durante 40 anos eu ouvi conversa fiada. Pessoas que abriam a Bíblia e falavam dela, mas era conversa fiada. O dia que eu ouvi de alguém que teve compromisso com Deus, o que aconteceu comigo? Minha vida mudou. Você está entendendo o que é uma vida comprometida com Deus? Não adianta ficar de conversa. 40 anos eu ia na igreja e ouvia de alguém que não tinha compromisso com a palavra, mas falava a palavra. E o que acontecia? Nada. Eu bebia, continuava bebendo. Eu mentia, continuava mentindo. Eu agia de qualquer forma e continuava agindo. Então, não dou nada. Mas no dia em que alguém comprometido com Deus, nascido de novo, crente e batizado, meu irmão, quando ele abriu a boca e começou a pregar, meu irmão, a palavra entrou e me rasgou. Esse é o poder da igreja. É o poder de transformar. A palavra sozinha não resolve, tem que estar vivo. Por isso que Jesus diz, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. O Espírito Santo tem que vir acompanhando aquela palavra que está saindo. Sem o Espírito, meu irmão, não há vida. Os ossos secos vão ficar lá. Profetiza ao Espírito. Se não tiver Espírito, como é que vai ser? Vai continuar os ossos secos. Vai continuar tudo na mesma. Mas quando, meu irmão, você tem compromisso com o Espírito, você profetiza, o Espírito age. O Espírito age. Deus reservou a suprema grandeza do seu poder para o seu povo. Interessante isso. Durante todo o ministério terreno de Jesus, esse tipo de poder de Deus, a suprema grandeza do poder de Deus, como Paulo explica, só foi manifestado na hora da ressurreição. Exatamente representando a suprema grandeza do poder de Deus que veio sobre a igreja. Então nós temos a suprema grandeza do poder de Deus à nossa disposição. E muitas vezes estamos passando por tantas dificuldades, tantas lutas.
e não usamos como Deus diz para usar. Você já viu aí uns golpes que está na rua? O sujeito chega, eu sou da NET, e entra na tua casa e faz uma limpa. Por quê? Ele disse que era da NET. Ah, mas eu liguei para a NET, marquei às 3 horas, vi o cara, quem estava lá na NET atendendo você também já era bandido. A quadrilha. Satanás, quando age, meu irmão, ele age organizado. Então nós precisamos do Espírito Santo. Para quê? Para nos dar a visão de Deus para o mundo espiritual, o agir do mundo espiritual. E nós precisamos disso, porque olha, Deus reservou essa suprema grandeza do poder de Deus para o seu povo, e Deus nos deu o poder do Espírito Santo. Lá em Atos 10, 38, a Bíblia declara que Jesus Cristo recebeu o poder de Deus. Olha, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, 10:38, com poder o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Repara bem, todos os oprimidos do diabo eram curados. Não era um ou outro, eram todos. A Bíblia declara que todos os enfermos chegavam, eram curados. Por quê? Porque a comida de Jesus era fazer a vontade, e a bebida de Jesus era fazer a vontade do Pai. Quando você encontra uma vida nesse nível, meu irmão, é milagre. Porque hoje, todo mundo está comprometido com os seus negócios, não com os negócios de Deus. Estão comprometidos com as suas ações, com aquilo que eles querem fazer, e nós não podemos ser assim. Muitas coisas vão acontecer no dia do arrebatamento, né? A Bíblia descreve que um será levado e o outro ficar. Por quê? Não é diferença. 2 no campo, um leva, o outro fica. Por quê? Quando Jesus está falando sobre isso, ele está falando o quê? Ele está falando exatamente a respeito da igreja. Está falando dos crentes, porque tem um crente que busca, tem um crente que tem comunhão com Deus, tem um crente que tem compromisso com Deus, ama e guarda a palavra, e o outro não. Quem tem compromisso vai para Nova Jerusalém, quem não tem, vai ficar. Porque quer o compromisso daqui de baixo, os seus próprios compromissos, o seu próprio entendimento. A Bíblia diz isso lá em Provérbios 3. Nós não devemos andar no nosso próprio entendimento. É você se estribar no seu entendimento. Isso é complicado. Nós precisamos colocar a nossa vida na palavra do Senhor. Vamos continuar. Esta obra foi entregue pelo próprio Senhor Jesus à sua igreja. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus foi ungido para destruir as obras do diabo. E hoje, quem é que se levanta contra as obras do diabo? É a igreja. Então hoje nós temos a mesma unção, o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus. Agora existe a manifestação que Deus só, vamos dizer assim, colocou em prática na ressurreição de Jesus. A suprema grandeza do poder de Deus. Hoje esta obra está sob a responsabilidade nossa, que somos a igreja do Senhor. Amados, é muita responsabilidade. Você chega numa empresa como uma Petrobras, você recebe um cargo lá. Esse cargo te dá direitos a agir e te dá liberdade para agir num patamar. E você age naquele patamar. Se você ultrapassar o patamar ou não agir dentro do patamar, você é demitido.
você não serve. Você tem que se enquadrar. As coisas com Deus também tem que se enquadrar. Você entrou num povo que, por princípios, é um povo obediente a Deus. Por princípio. Mas nem sempre são. Por isso que muitas pessoas que não olham para Jesus ficam olhando para os outros. Como é que pode aquele irmão ter oportunidade e eu não? Não olha para o homem, não olha para a pessoa. Coloca o teu olhar em Jesus, você nunca vai errar. Se você começar a olhar para Jesus, você nunca vai errar. Porque Ele é perfeito. Em Lucas 10:19, diz assim: eis aí vos dê autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Meu irmão, fazer a obra de Deus é a coisa mais certa de que nós não seremos atingidos por Satanás, mesmo lutando contra ele, mesmo enfrentando as hostes de Satanás, porque Deus nos deu autoridade, Deus nos deu poder para poder pisar neles, para tê-los debaixo. Isso quer dizer autoridade, debaixo dos pés, quer dizer autoridade. Você está num patamar superior. Você está num patamar superior. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Olha, então Deus está dizendo que o Espírito Santo vai vir sobre as nossas vidas com poder. Para falarmos, precisamos ser cheios do poder do Espírito Santo. Por quê, igreja? Lá em 2 Coríntios 5:20, fala do papel da igreja. Nós somos a embaixada de Deus. A igreja é a embaixada e nós somos os embaixadores. Você é uma embaixatriz, você é um embaixador. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Meu irmão, passamos a ser boca de Deus. Que responsabilidade é essa? Aleluia. Mas quantos crentes que você conhece ainda falam palavrão, falam amaldiçoando, maldizem, fofocam, fazem e acontece. E aí? Você acha que Deus mudou por causa dele? Não, Deus continua sendo santo. Um dia vai pegar, a conta vai chegar. Então nós precisamos ser embaixador. Se um embaixador, por exemplo, dos Estados Unidos, fizer uma declaração apoiando a Rússia, meu Deus do céu, esse americano está perdido. Vai perder o carro. Como um embaixador de Deus vai falar bem de Satanás? Ou vai usar os argumentos de Satanás? Ou vai usar as armas de Satanás? Meu Deus do céu. Vai perder o carro. Vai perder o carro. Deus quer levantar nesta tarde embaixadores verdadeiros seus. Deus quer nesta tarde erguer vidas para a obediência à sua palavra. Deus quer nesta tarde levantar testemunhas de Jesus cheias do poder de Deus. É isso que você tem que entender. Você não está na igreja por uma questão social, é uma questão espiritual. A tua alma agora tem um preço, e você sabe qual foi o preço que foi pago pela tua alma, pela tua vida. Eu estava perdido, mas eu fui achado, e alguém pagou pela minha vida. Alguém pagou pela minha vida. Deus proíbe a idolatria, a consulta a mortos. Por isso que eu disse antes, que eu fui de uma igreja em que eu ouvia a palavra, mas não tinha compromisso, não tinha embaixador com aquela palavra não era da embaixada de Deus. E o que acontecia? Nada. Mas quando eu conheci os servos de Deus,
embaixadores em nome de Cristo. A palavra foi lançada no meu coração e o Senhor cooperou com aqueles servos e o sinal aconteceu. Fui salvo, fui batizado com o Espírito Santo, fui usado em libertações de vida, de cura, milagres, em salvação e profecias. Glória a Deus. É assim que funciona. Por quê? Porque lá em Marcos 16, são coisas pequenas que estão na palavra, mas que a gente às vezes lê e passa batido. Ele diz assim no versículo 20: e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor. Então o Senhor cooperava com aqueles homens e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Como eu disse, durante 40 anos eu ouvi a palavra de pessoas que não tinham compromisso, que se diziam de Jesus, mas não obedeciam a palavra do Senhor, e por este motivo nem o sinal acontecia. No versículo 16, não havia cooperação de Deus. Deus não cooperava com aquela obra. Por quê? Porque Deus proíbe a idolatria, a consulta à morte, a petição a outros mediadores. E eles continuavam naquele caminho. E continuam até hoje. Simplesmente colocando uma capa, dizendo, não, agora é uma renovação. Não adianta renovar o que é velho. Aquela coisa velha, meu irmão, tem que trocar. O velho tem que sair e entrar um novo. O velho tem que sair, tem que acabar o velho. Tem que acabar o velho para o milagre acontecer. A palavra se cumpriu naquelas vidas e a palavra se cumprirá nos dias de hoje. Você vê aqui, ó, versículo 20, e eles tendo partido pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor. Então o Senhor cooperava com aquelas vidas. E você precisa da cooperação do Senhor para o teu ministério, para a tua vida, para o teu caminhar. Meu irmão, quantas vezes eu já recebi em casa telefonema, graças a Deus já há muito tempo eu não recebo mais, recebia lá no início, principalmente no início desse ministério, pastor, vem aqui em casa, o demônio está aqui, está perturbando, expulsa ele, irmão, bota a mão na cabeça da pessoa, expulsa. Já fiz, mas não acontece nada. Por quê? Aí, madrugada, pegava o carro, ia lá, chegava lá, entrava na casa e falava assim, sai dela em nome de Jesus, sai. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Você quer ver isso na tua vida? Tem que ter compromisso com Deus, com a palavra. Porque senão você vai ficar dependendo de alguém, de um embaixador, de alguém representante de Deus. Mesmo você estando na igreja, você vai precisar de ajuda de alguma outra pessoa. Mas Deus te deu o poder. Ele deu a igreja. Então nós precisamos praticar. Eu posso dizer para você que Deus quer te usar também. Honre a Deus e Ele te honrará. Você pode dizer para o teu irmão que está do teu lado, honra a Deus e Deus te honrará. Deus busca homens e mulheres que o honrem. Nós precisamos ser uma igreja que honra a Deus. Aí Provérbios 3 diz, honra o Senhor com os teus bens e quando... Meu irmão, ali é com os bens. Mas tem um bem maior que a tua vida. Essa também tem que honrar a Deus. Tem pessoas que só querem honrar a Deus com dinheiro. Ah, botou o dízimo, eu já sou dizimista. Isso você ouve muito aí de membros de uma igreja aí qualquer, né? Sou dizimista. E parece que isso resolve, não é não? Você precisa ter uma vida que honre a Deus. Porque senão você estará se enganando. Abra o seu coração nesta tarde. Jesus quer cear com você. Jesus quer te dar autoridade sobre todas as coisas. É sobre todas as coisas. Porque toda a autoridade foi dada pelo Pai a Jesus. E Ele o deu à igreja.
E hoje é tarde de receber o poder e a autoridade que Deus deu à igreja. Jesus exercitou este poder, igreja, há 2000 anos atrás. Mas disponibilizou para a sua igreja este mesmo poder para realizar tudo aquilo que ele realizou e coisas maiores ainda. Deus diz que nós faríamos coisas maiores. Meu Deus do céu, eu não sei o quê. O que a gente pode fazer ainda mais? Será que eu vou andar por cima do mar? Por cima das águas? Jesus já andou, então isso não é coisa maior. O que eu vou fazer aqui? Meu Deus do céu, que Jesus não é a questão do que vai fazer maior, mas é a quantidade com certeza. Se todos nós fôssemos verdadeiros embaixadores, meu irmão, esse bairro estava diferente. Não é verdade? Você enfrentando o mal, você chegando na autoridade, falando a Satanás, sai da minha casa, sai. Aí quando você vê um filme de quarta de guerra, você treme, oh, que beleza, que foi. Meu irmão, isso é para você viver hoje, aqui agora. Você não precisa ficar impactado com o que você viu na tela. Isso é para ser vivido diariamente na tua vida. Hoje mesmo, estava lá no escritório, preparando a palavra. A Cecil estava no quarto, preparando a dela, que ela vai pegar amanhã. Então, ela falou, Joaquim, Jô. Falei, o que é? Deus me mostrou um vulto de um homem aí em cima do telhado. Em cima do telhado! O diabo está mirando em cima do telhado, meu irmão. Aí, ó, em nome de Jesus, sai. Expulsamos. Eu não precisei chamar ninguém, porque Deus me deu autoridade. Eu entendi isso e você precisa entender que Deus já te deu autoridade, Sérgio. Amém. Deus já te deu autoridade. Cada um de nós, Deus já nos deu autoridade para poder falar ao mundo espiritual em meu nome. Em nome de Jesus. Não vai falar o nome do pastor Joaquim que não vai resolver nada. Nome de pastor nenhum. Fala em nome de Jesus. Aleluia. Repreende, expulsa. Não viu mais. Ele caiu do telhado. Não sei se se acidentou, se machucou, não sei. Mas caiu do telhado. Saiu de lá. Meu irmão. O diabo fica tentando de todas as formas entrar no teu ambiente. Ainda bem que ele está do lado de fora. Mas ele quer entrar. Se ele encontrar, meu irmão, ele entra e faz uma arruaça. Porque ele vai entrando e vai chamando os outros. Vem, é uma turma da pesada. Quando eu era jovem, que a gente entrava numa festa de 15 anos, o primeiro penetra entrava, acabou, a turma toda entrava. Era assim que acontecia. Tinha que alguém penetrar. Penetrou, aí lá, eu estou com os colegas aí, vem, vai entrando, daqui a pouquinho a festa era nossa. Com o diabo é a mesma coisa. Se você abrir a brecha, ele vai entrar com a sua turma e a festa vai ser dele. Ele que vai fazer a festa. Mateus capítulo 8. Versículo de número 16 e 17. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Amados, as pessoas levavam os enfermos a Jesus. Hoje as pessoas não levam mais os enfermos à casa do Senhor. Você vê um pedido, um culto de domingo, ora pela fulana, ora pelo ciclano, um pedido. E nós temos a capacidade dada por Deus para ministrarmos cura e libertação. Não é verdade?
Você pode falar assim comigo: se isso aconteceu no tempo de Jesus, há de acontecer também neste lugar. Tem que acontecer, irmãos. Nós somos a igreja. Nós não podemos abrir mão disso. Deus exerceu em Cristo a suprema grandeza do seu poder quando o ressuscitou dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita. Então a ressurreição, nós já passamos pela primeira. Quando você aceitou Jesus, você ressuscitou. Espiritualmente você agora ganhou vida. Você estava morto em seus delitos e pecados, agora você ressuscitou, passou pela primeira. A ressurreição é o poder de Deus, a suprema grandeza do poder de Deus para fazer isso. Arrancar do poder da morte. Meu Deus do céu. Você imagina a força que o diabo não fez para me segurar. Aí vem a suprema grandeza do poder de Deus e me arranca das mãos de Satanás. Glória a Deus. Você foi tirada das mãos do Satanás. A Bíblia diz que nós estávamos na potestade de Satanás. Sabe o que quer dizer debaixo da potestade? Olha, debaixo do poder dele. A mão do Senhor foi lá e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Te tirou das trevas, te levou para a luz. Hoje você está na luz. Glória a Deus. Não viva a obra das trevas. Viva o que Deus tem para nós. Priorize as coisas de Deus. Para quê? Para que você possa experimentar, ser um instrumento de Deus. Você já pensou você poder curar alguém sem ser médico? Hein? Aliás, curar alguém não. Curar alguém com uma enfermidade que não tem cura. Jesus. Né? Então você vai ser o tal. Eu sou o tal, não. Tal é Jesus. Eu só sou embaixador, só sou um instrumento de Deus. Lá em Efésios capítulo 2, versículo de número 6, diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então Deus, no dia da tua conversão, tirou você lá do tremedal de lama, lá do buraco quente de Satanás, buraco quente, né? Pecado, o engano, quando cantamos aquele hino, né? Derruba muralhas, né? Desfaz as mentiras. Explodiu, ele desfez a nossa vida. Quantas pessoas estavam nas religiões achando que era verdade, e não era, desfez, mostrou que aquilo era uma mentira. Então, desfez aquilo, olha, e te trouxe, e te assentou. Olha só que lugar que ele te colocou. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a posição que Deus te colocou. Para quê? Para que você não saia mais dali, meu. Não desça da posição que Deus te deu. É uma posição de destaque. É uma posição de destaque. Todo mundo vai esperar alguma coisa de você. Quando falam de você, vai falar o quê? Ali vai um servo, vai uma serva de Deus. Ali vai uma pessoa comprometida com o Evangelho. Por isso que quando alguém faz uma lambança aí com o Evangelho, vira notícia. Porque as pessoas não esperam isso de um crente. O que se espera de um cristão? Que ele seja fiel a Deus. Quando um cristão não dá testemunho, vira escândalo. Vira escândalo. Então nós temos que fugir dos escândalos, porque ai daquele por quem vieram os escândalos. Então nós não podemos fazer parte de escândalo. Eu preciso me sujeitar a Deus. O que Deus quer para a minha vida? É isso? Vou esperar em Deus o meu tempo. Vou esperar em Deus o meu tempo. O ministério terreno de Jesus Cristo, após a descida do Espírito Santo em forma corpórea de pomba, foi acompanhado de muita glória. Cegos passaram a enxergar.
mudos passaram a falar, surdos passaram a ouvir, coxos e paralíticos passaram a se locomoverem perfeitamente, mortos ressuscitaram, leprosos foram purificados, igreja, meu Deus do céu, pessoas endemoniadas foram libertas, alimentos foram multiplicados, manifestações gloriosas foram realizadas sobre a natureza. Meu irmão, já pensou você diante de um temporal como nós vivemos aí, e a igreja calada? Quantos crentes sofreram? Mas é Deus que faz chover. Meu irmão, mas Deus te deu autoridade. Deus faz chover, mas Jesus repreendeu a tempestade. Você precisamos agir, né? Eu, quando vejo a coisa preta, eu falo, vai para o céu. Eu vou no mapa, tem o clima-tempo, tem o radar, mostra o mapa. Eu vou lá no mapa e falo, em nome de Jesus, que essas nuvens vão para o mar, que a cidade seja poupada. É porque nesse dia foi de madrugada a chuva, não foi? A chuva foi de madrugada, eu não vi. Eu estava dormindo. Quando eu acordei, eu só vi que choveu muito porque a piscina acumula. Lá em casa tem uma piscininha que muitos aqui foram batizados lá. Então acumulou água. Eu falei, choveu muito. Aí comecei a saber das notícias. Ontem eu fui a Taquara, eu não consegui. O banco estava fechado. O estacionamento ao lado do Bradesco fechado. O Paulo trabalha no Fleury e tem uma unidade ali que há 2 anos atrás ele instalou ali um tomógrafo, uma ressonância magnética, quase 1 metro de água deu lá dentro. Estava parado as coisas. Então a Taquara, eu entrei naquela rua do Ponto Frio, Insinuante, Casa Bahia, tudo fechado, lama. E você poderia, em nome de Jesus, vai para o mar. Porque lá no mar pode chover à vontade que não enche. Não é verdade? Então manda para o mar. Você tem autoridade. Meu irmão, a Bíblia diz que Deus, a chuva é para afofar a terra, não é para inundar a terra. Nós não estamos vivendo na época de Noé ainda. A época de Noé já passou e nós não estamos mais nela. Então, meu irmão, a chuva abundante assim, repreende e expulsa. Meu irmão, porque Deus dá ordem aos anjos e faz vento. A Bíblia fala isso. Senhor, Deus, teus anjos, empurra essa nuvem. Os anjos vão lá, empurram a nuvem para o mar, para responder a nossa oração. Mas nós temos que estar o quê? Crendo e viver do batismo. Aleluia. Glória a Deus. Para poder falar e haver a manifestação do Senhor. Como nós vimos até agora na mensagem. Mas nós vemos as coisas caírem, destruírem, e não falamos nada. Ficamos calados. Até o diabo se aproveita, né? O diabo entra, derruba uma parede, derruba outra, vai derrubando tudo, vai arrebentando com as casas todas. Derruba o muro, vai destruindo. E faz isso até com a casa do Senhor. Já vimos isso, experimentamos até isso. Jesus não experimentou o poder com o qual Deus o ressuscitou dentre os mortos. A palavra de Deus é clara sobre isso. E que poder era esse? A Bíblia fala da suprema grandeza do poder de Deus. Essa experiência foi depois de morto. Deus o ressuscitou através da suprema grandeza do poder de Deus. Você imagina? Jesus já estava morto, sepultado. 3º dia. Agora ele tem que sair dali, vencer a morte. Aí Deus envia a suprema grandeza do poder de Deus. E que morte é essa? O poder da morte. Hoje quem é o poder da morte? Satanás comanda o poder da morte. Por isso que nós temos essa autoridade, porque Deus nos deu o poder sobre o poder da morte, para arrancar vidas das mãos de Satanás.
A Bíblia fala dessa suprema grandeza. Vamos lá em Efésios capítulo 1, versículo 15 em diante. É uma oração. Paulo faz uma oração pelos crentes. Olha, Paulo ora por nós. Olha que oração linda. Uma vez eu preguei sobre essa oração num culto de oração, mas foi só a oração de Paulo. Hoje nós estamos falando de vários motivos, para chegar aqui. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, olha bem, hein? Quem é o crente, hein? O crente tem, olha, a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então Jesus conquistou tudo e deu a nós, deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Minha amada e meu amado, Jesus pegou tudo isso que ele conquistou e deu para você e deu para mim. Ele vai cobrar. O que a gente está fazendo com isso? O que ele está fazendo com isso? É a suprema grandeza do seu poder. Foi por isso que Jesus afirmou que faríamos obras maiores do que ele fez. E hoje veremos neste lugar o poder do Espírito Santo, a suprema grandeza do poder de Deus, o poder que foi dado à igreja, o poder da ressurreição e a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, Se com Jesus foi assim, hoje será muito maior, porque assim diz a palavra do Senhor. Amém? Eu vou convidar o Marcinho. Marcinho, vem cá, Marcinho. Eu queria que você ficasse de pé. Marta, desliga para mim. Aleluia.